Esse é o canal Empoderadas em Cristo, um canal feito com muito carinho para você que é mulher preciosa para Jesus. E nesse nosso primeiro bate-papo, o Senhor Jesus colocou no meu coração de compartilhar minha história, que é uma história muito forte, e eu quero pedir a sua atenção, porque eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Sabe, muitas pessoas me conhecem desse trabalho que eu fiz alguns anos atrás com as crianças, lá na Turminha da Graça. Foi um trabalho lindo, que eu sinto muita saudade, onde Jesus operava de maneira tremenda no meio das crianças. Só que ninguém sabe da outra história, do outro lado, que eu vou estar compartilhando com vocês agora para edificar a sua vida. Isso mesmo. Eu aqui, Aline, pastora Aline, tia Aline, como vocês desejarem chamar, né? Há 18 anos atrás, eu me casei com um pastor, um homem de Deus, alguém que eu amava muito, e naquela esperança de ter um casamento feliz como todo mundo. Só que, infelizmente, com 2 anos de casado, eu descobri que o meu esposo, pastor, pregador, era usuário de drogas. Isso mesmo, usuário de drogas. E algo que mexeu muito comigo foi que quando eu tomei o conhecimento disso através de uma amiga em Cristo, Amandinha, beijo Amandinha, quando ela compartilhou isso comigo, na verdade não era só ele, havia um grupo de pastores que se reuniam e saíam finais de semana para beber, para fumar, para cheirar e para fazer outras coisas também. E quando eu tomei conhecimento daquilo, aquilo mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo tanto espiritualmente, quanto emocionalmente, como mentalmente. Foi muito complicado. E a partir dali, quando eu tomei conhecimento, eu comecei a buscar mulheres de Deus com quem eu pudesse falar, com quem eu pudesse desabafar, com quem eu pudesse compartilhar. E infelizmente, eu digo isso com muita tristeza, infelizmente eu não encontrei. Porque as pessoas, olha só que coisa engraçada que eu fazia. Eu chegava perto das pessoas e contava a minha história como sendo a história de uma outra pessoa, para ver como é que aquela mulher iria reagir. E aí eu via que quando eu compartilhava, as pessoas tinham uma reação assim, bem, se está acontecendo isso, é porque alguma coisa essa mulher fez, ela está dando brecha para o diabo, ela está abrindo porta para o diabo. Ou tinham aqueles que falavam assim, que absurdo, como é que pode? Enfim, então eu começava a observar que eu não tinha com quem compartilhar, E aí eu passei a fazer como tem uma letra de uma canção, né, que diz, fecha a porta do seu quarto e ora. Então foram 15 anos que eu guardei isso comigo, dentro do meu quarto, orando, clamando a Deus e buscando pela libertação do meu esposo, pela transformação do meu marido e pedindo a Deus para que colocasse em mim um amor vindo do céu, pela vida dele. Né? E foram 15 anos assim de muita luta, de muita batalha. Assim, o vídeo é rapidinho, não tem como eu desmiuçar tudo para vocês. Só que eu passei por muitas situações difíceis, a ponto do meu esposo sair numa sexta-feira, só voltar numa segunda-feira, a ponto de dinheiros guardados, a gente trabalhava, guardava dinheiro e quando eu ia procurar não tinha mais. Enfim, situações terríveis. Né? E o que mais me deixava assim mentalmente, né, confusa é que ele conseguia pregar, ele conseguia orar, os demônios caíam, as pessoas eram curadas. Então eu não conseguia compreender isso. Até que eu perguntei a Jesus, como é que pode isso? Né? Como é que pode ele continuar na ativa, continuar pregando, continuar orando, milagre acontecendo? E aí Jesus compartilhou comigo algo muito profundo sobre a misericórdia de Deus. E foram 15 anos muito difíceis, porque você imagina a minha situação. Você não ter com quem compartilhar. Eu não tinha mãe, que minha mãe já está com Jesus na glória, não tinha como compartilhar com meu pai ou com meu irmão, com parente nenhum, e também não tinha nenhum irmão em Cristo. Como é importante você ter um irmão em Cristo. Hoje, glória a Deus, Deus me deu amigas em Cristo, Camila Cesarte,
Beijo, minha amiga em Cristo, e outras que Jesus tem levantado, Ilma, Ida, eu poderia citar milhões. Agora, né? Agora eu tô assim, de amigas em Cristo, mulheres que entram junto na batalha contigo para orar, para te levantar, para te animar. E eu não consegui, então foram 15 anos nessa batalha sozinha. E aonde eu estou querendo chegar? Ali onde você está querendo chegar? Hoje em dia, infelizmente, existem muitas pessoas fazendo a obra de Deus dessa maneira, sabe? Não lidando com o altar com santidade. Eu já tinha feito vários propósitos para o meu esposo, e o último propósito que eu fiz para ele, que foi dentro de uma mata fechada, né, um monte, uma mata fechada, gente, eu me engasgo falando desse assunto. É um assunto muito, assim, que mexe muito comigo. E quando eu fiz esse propósito com ele, o último propósito, quando eu saí, estava eu, a irmã Ida, minha filha Larissa, mais alguns irmãos, e ninguém sabia de nada do que eu passava. Era algo que era entre eu e Deus mesmo, eu e Deus, 15 anos, eu e Deus. E veio um profeta na minha direção e ele ministrou a seguinte profecia. Ele disse assim: filha, Deus manda te dizer para você não chorar, mas Deus vai recolher o seu esposo, porque você é mulher de altar. E ele tem sido pedra de tropeço. E Deus quer você de volta no altar. Gente, eu saí daquela mata fechada desesperada com a minha filha. Cheguei em casa, dobrei o joelho, pedi para o meu esposo, pelo amor de Deus, faz um concerto com Deus, uma aliança com Deus. E ele naquele momento ali até riu de mim, falou: você é doida, você acredita em tudo que é profecia, em tudo que é profeta, porque eu sabia que se ele naquele momento ali fizesse uma aliança com Deus, um concerto com Deus, Deus de misericórdia, que estava agindo com misericórdia há 15 anos na vida dele, ia continuar agindo. Eu tinha essa fé, mas ele não, riu de mim, debochou, enfim. Né? Isso foi em novembro. Quando foi em dezembro, meu esposo saudável, forte, em dezembro ele começou a emagrecer. Em janeiro, ele estava bem mais magro. Em fevereiro, a gente fez os exames. E, para nossa surpresa, o médico chegou para mim e falou assim: Aline, eu não sei como o seu esposo está de pé, porque tem câncer por todos os órgãos do corpo dele. E, assim, quando eu recebi aquela notícia, eu falei, na mesma hora, eu me lembrei daquela profecia, na mesma hora, ele se lembrou daquela profecia. Enquanto meu esposo ainda estava no leito, né, ele disse assim: filha, eu te autorizo a você compartilhar a minha história com outras pessoas, porque infelizmente tem muita gente brincando com o altar, né? Tem muita gente não levando o altar de Deus com seriedade, com compromisso. E foi o que infelizmente aconteceu com meu esposo. Porque você vê assim, bem, eu estou agindo de maneira errada, mas os milagres continuam acontecendo, as almas continuam vindo, eu continuo tendo autoridade, né? Então isso causa uma certa confusão e o diabo vai alimentando isso. E foi o que aconteceu com meu marido. Ele disse para mim: minha filha, eu te autorizo a compartilhar isso. Gente, não está sendo fácil para mim. Está abrindo a minha vida dessa maneira, está compartilhando isso com vocês, mas foi algo que ele me pediu e foi algo que o próprio Deus tem me mandado fazer, porque o altar de Deus é sério. A obra de Deus é séria. Então, eleve o altar de Deus com compromisso, com amor, com dedicação, com seriedade. Se você não tem feito isso, aproveite o tempo da misericórdia de Deus e faça uma aliança, faça um concerto, tá? Eu deixo aqui essa mensagem para você. Seja uma mulher empoderada em Cristo, porque para ser empoderado tem que respeitar o altar. Beijo grande.